Uma denúncia grave agora em São Paulo. Uma criança de 6 anos apanhou copiosamente, mas a justiça, pelo jeito, está sendo feita. Não é isso, Grace? Boa tarde. Olha, Bate, boa tarde. Estava sendo feita, sim, a Polícia Militar veio até aqui atender essa denúncia. Esse homem, o padrasto, o Rony Clécio, foi preso em flagrante pela tortura que ele praticou contra o enteado de apenas 6 anos. Bate, a história que eu vou contar agora é aterrorizante. Essa criança, Bate, estava resfriada. Agora, esses dias está frio, né? Ontem caiu bastante a temperatura, foi um dos dias mais frios e noite também. E a criança estava resfriada, estava proibida de tomar gelado, refrigerante e tal. E acabou tomando 2 copos de refrigerante. E aí ela foi castigada. Qual foi o primeiro castigo imposto pelo padrasto? A criança tomar o litro inteiro do refrigerante, sendo obrigada. Aí a criança passou mal, vomitou e sujou a roupa. O que o padrasto fez? Tirou a roupa da criança, deixou a criança sem roupa. Naquele frio, ontem à tarde estava uns 12 graus mais ou menos aqui em Guarulhos, Bate, e amarrou a criança, sem roupa, aqui na parte de fora da garagem. A criança ficou com os pés amarrados e mãos. A gente tem um registro da Polícia Militar, que é um cadarço que esse padrasto usou para amarrar as mãos da criança para trás, imagine só, como um preso, e um pano que foi usado para amarrar os pés da criança. Então essa criança ficou, ninguém sabe por quanto tempo aqui sendo torturada, aqui do lado de fora, no frio. A mãe da criança não estava aqui, parece que o avô também não estava, e o avô disse para a polícia que recebeu uma denúncia que o neto estava sozinho aqui, veio, só que o avô mora aqui nessa casa. Aparentemente ele não estava no local e veio para socorrer o neto. Quando a Polícia Militar passou, Bate, viu o avô materno tentando desamarrar aí, já começando a desamarrar os pezinhos da criança, as mãos estavam ainda amarradas. Então a Polícia Militar viu o que estava acontecendo. Essa família já mora aqui há bastante tempo, já é bastante conhecida, porque a mãe desse menino morava com a mãe e com os pais dela, a mãe já é falecida, então eles são bem conhecidos aqui na vizinhança. Só que aqui na vizinhança, quase todo mundo tem medo de falar, porque esse Rony Clécio já causou algumas situações aqui na vizinhança e, segundo relatos, eu falei com várias testemunhas, a criança ontem à tarde estava chorando muito, Bate, pedindo socorro, pedindo para pararem, para ela parar de ser agredida, e parece que era um homem e uma mulher que estavam batendo na criança. Aqui na casa de cima só mora a mãe, o padrasto e o avô materno dessa criança de 6 anos, esse menino, que está com a família. A mãe, o avô e o menino saíram aqui logo pela manhã, tem um carro da família aqui na frente. Esse Rony Clécio passou a noite na cadeia, no quarto DP, ele foi preso, passou a noite na cela, foi para audiência de custódia, só que a decisão do juiz acaba de chegar, Bate, e ele foi liberado. Ele foi liberado pelo juiz e tendo que tomar algumas medidas. Então, o que ele não pode fazer? Ele não pode se aproximar aqui da casa, da família, da criança, por 500 metros. Então, ele não pode voltar para cá. A gente até ficou de plantão aqui sabendo que ele estava liberado para ver se ele ia cumprir pelo menos essa primeira medida logo depois dele ser solto. Ele não pode se aproximar, tem a medida protetiva, porém ele está na rua. A gente não conseguiu achar a mãe da criança para dizer se ela estava aqui quando a criança foi agredida, se ela presenciou essa situação. Ainda há um mistério em relação a isso. Se ela compactuava com isso, e o que se sabe é que quando a criança chorava e pedia socorro, parece que houve uma conversa. Vizinhos que ouviram, eu falei diretamente com essa pessoa, só que ela teve medo de dar entrevista, Bate, até por medo de represália. Mas provavelmente a Polícia Civil vem atrás dessas informações, porque apesar do Rony Clécio estar liberado, ele está sendo investigado
investigado, o processo está caminhando e ele vai responder pelo crime de tortura. E aí é importante saber quem mais sabia disso, o que acontecia dentro da casa, se a mãe ou o avô compactuavam com isso, qual que é a responsabilidade de cada um nessa história. Eu só sei que a testemunha aponta que o menino, uma mulher agredia a criança e um homem disse para ela parar. Aí ela disse, ué, mas foi você que começou, você começou a bater na criança e agora que eu estou batendo, você me manda parar? E continuou batendo. Então, aparentemente, a criança apanhou de 2 adultos e depois ficou amarrada dessa forma sozinha aqui na casa da família. Parece que a criança costuma ficar sozinha em algumas situações. As testemunhas, enfim, estão por aqui, pessoas conhecidas que não querem ter nenhum enfrentamento, nenhum problema com a família, sabendo que Rony Clécio pode voltar para cá, mesmo tendo essa medida protetiva. Bate. É uma história muito triste você pensar uma criança torturada, maltratada, amarrada, colocada nessa situação, aqui na garagem, naquele frio, Bate. Imagine só uma situação dessa, o sofrimento, a tristeza que é noticiar um fato desse. Eu gostaria muito de ter tido acesso à família dessa criança para entender melhor o que aconteceu lá dentro da casa, se essa mãe sabia disso. Olha, importante dizer que esse homem mora aqui com a família há mais ou menos a idade da criança, há cerca de 6 anos esse relacionamento se mantém e não é filho dele, né? Ninguém conhece o pai da criança, ninguém sabe quem é o pai da criança e até a população, a vizinhança aqui que já se preocupava com isso, mas que não tinha provas, porque as coisas acontecem lá dentro da casa, no silêncio da casa, entre as 4 paredes, muito absurdo pode ter acontecido contra essa criança. E até a vizinhança, outras mães aqui chegam a perguntar quem é o pai dessa criança, o que poderia fazer, poderia vir até aqui, tentar ajudar nessa criação ou até, quem sabe, pegar a criança caso a mãe tenha dificuldade, não queira cuidar desse menino como ele merece, né, Bate? Senão é mais um adulto aí traumatizado, enfrentando esses problemas, enfim. Uma criança que não pediu para nascer e que está sendo maltratada por aqueles que deveriam protegê-la, né? Agora, Grace, a grande pergunta é a seguinte: com tantos indícios de que a criança teria sido torturada, qual a justificativa do juiz em liberar o padrasto suspeito na audiência de custódia? Qual é a argumentação desse padrasto que convenceu a autoridade a colocá-lo em liberdade? Bate, eu tenho uma nota do TJ, do Tribunal de Justiça, que fala que a liberdade provisória a Rony Clécio foi dada mediante a medidas cautelares. Quais seriam as medidas? O afastamento do lar ou o local de convivência com a vítima, então quer dizer, ele não pode voltar para cá. Ele está proibido de se aproximar até 500 metros dessa criança, mas é claro que a gente tem que ver também se a mãe, que é a companheira dele, vai permitir que essa medida seja cumprida, né? Porque até aí é ela quem precisa proteger o filho do marido dela. E aí a proibição de contato com a vítima por qualquer meio. Ele não pode falar por telefone, por internet, nada disso. E ele precisa comparecer quando for intimado, porque a investigação prossegue. Agora há um trabalho de ouvir testemunhas, de ouvir a mãe, de ver participação de outras pessoas e até fazer uma denúncia contra ele. É preciso também juntar essas provas para que seja então dada a investigação, o inquérito seja concluído, ou até mesmo se ele não, até mesmo aqui na nota do TJ diz que se ele não atender a essas medidas cautelares, automaticamente pode mudar para a prisão preventiva. Automaticamente ele vai ser preso caso ele não atenda a essas regras, Bate. Mas se numa dessas ele é o algoz mesmo, é a oportunidade que precisava para matar a criança, né? Porque quem tortura tem o objetivo de matar. Embora ele seja suspeito, né? E a justiça não viu necessidade de mantê-lo preso. Tomara que não seja um salvo-conduto aí para que ele cometa o pior.